2 de abril é marcado mundialmente como o Dia de Conscientização do Autismo. Conhecida como Abril Azul, a campanha trouxe em 2020 e 2021 o lema Respeito para todos os espectros. Para conversar conosco sobre o assunto e trazer mais esclarecimento sobre o transtorno do espectro autista, recebemos virtualmente aqui no programa Vitalidade a psicopedagoga Vivian Machado, especialista em intervenção ABA para autistas e deficiência intelectual, e a médica neurologista infantil Michele Sampedro Ramos, que possui diversos cursos na área e pós-graduação no CBI of Miami. Não sei se falei certo, Michele. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso programa Vitalidade, falando, né, sobre a campanha Abril Azul. E eu gostaria então de começar pedindo para cada uma de vocês contar um pouco mais da trajetória, da caminhada de vocês dentro deste assunto, então, de conscientização sobre o espectro autista. Bom, eu sou mãe do Josué, ele está agora com 19 anos, e próximo dos 3 anos de idade, nós recebemos de um psiquiatra o diagnóstico de autismo do Josué. Eu já desconfiava de alguns atrasos no desenvolvimento dele, e junto do pediatra eu já tinha feito alguns questionamentos, mas eu sempre estava ouvindo aquela colocação assim de que cada criança tem o seu tempo, vamos observando, vamos acompanhando, né? E foi numa consulta em especial que eu levei a minha filha mais velha junto, e o Josué também, né? E que o Josué teve um comportamento disruptivo, e o pediatra pôde ver, assim, pessoalmente, algumas das questões que eu relatava, mas não caía muito a ficha dele, né? E nesse momento ele baixou a cabeça, preencheu um papel e me passou, né, o encaminhamento para o psiquiatra, né? E a partir daquele momento ali começou a se desenrolar toda a história de investigação do Josué, né? Eu fui ao psiquiatra, né, nas primeiras observações, assim, o diagnóstico, tanto do psiquiatra quanto do neuro que eu procurei na época, né, eles vieram em torno de um autismo mais leve, falaram em Asperger, falaram em autismo de alta funcionalidade, né, mas hoje em dia nós temos um Josué, assim, que não evoluiu tanto, né, ele, apesar dele ter tido sempre intervenções ecléticas, né, ele hoje é um autista que está transitando entre o moderado e o severo, porque ele precisa de bastante apoio diariamente para as atividades dele, né? E eu, como mãe, né, a gente sempre fez muitas intervenções, procuramos psiquiatra, ecoterapia, psicóloga, musicoterapia, ele fez em diversas áreas, né, intervenções durante todos esses anos, né? E eu, como professora, eu não dispunha assim de um tempo muito grande para me dedicar assim à causa do autismo, né? Mas eu sempre colocava que quando eu me aposentasse eu me engajaria na causa, né, de luta, né? E foi o que aconteceu. Então fazem 4, quase 5 anos já, né, que eu me aposentei e que eu acabei encontrando a Sandra, que estava recém refundando a AMA Novo Hamburgo. E desde lá eu encostei nela e a gente vem tentando estabelecer essa associação de pais e amigos do autista de Novo Hamburgo aqui, lutando pela causa de conscientização do autismo, lutando por práticas com evidência no tratamento do autismo, né? Porque a gente sabe como pais, né, que essas são as práticas que têm melhor resultado, porque elas são comprovadas cientificamente o retorno, né? Então, nós estamos nessa luta, né? E também junto à comunidade, para esclarecimentos, né? E conscientização a respeito do que é o autismo, do que é esse transtorno, porque muita gente ainda faz uma ideia, assim, mítica sobre isso, né? Não sabe as causas, a origem, pensa que é doença, que, né? Tem vergonha, muitas vezes muitos diagnósticos não vêm por causa de vergonha, muita gente não se engaja na causa e não procura uma associação por vergonha, né? Então,
estamos aí. Michele? A Vivian, a gente já se conhece há um tempinho, né? Eu posso falar dessa luta dela, e eu sempre elogio muito as meninas, porque eu acho isso é muito importante, né? Não só por ela ter o Josué, mas até para trazer isso para a comunidade, porque bem como a Vivian falou, assim, tem muito preconceito, e não é só pelas outras pessoas, a gente vê pelos próprios pais dos pacientes quando recebe o diagnóstico. É um diagnóstico difícil da gente dar, né, para os pais, porque quando, né, tu pensa na tua gestação, quando tu quer ter um filho, tu quer ter um filho que não tenha problemas, né? Então, tu trazer esse diagnóstico para os pais sempre é bastante complicado, né? E a trajetória de um paciente com autismo, ela é complicada, ela é difícil, e não é difícil apenas por essa questão do preconceito, né? Ela é difícil pela questão das terapias também. Isso a Vivian sabe bem, tanto que ela foi estudar bastante sobre isso, e é bem como ela diz, assim, que a gente luta muito por essas questões das evidências científicas, né? Mas ainda é uma coisa bem complicado, né? O que eu vejo muito e eu falo muito, começando pela questão do diagnóstico, né? Que às vezes, assim, cada um tem seu tempo. Foi bem o que a Vivian falou. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Não é assim. Não é cada um tem o seu tempo. Se a gente fosse esperar cada um ter o seu tempo, tem crianças que não vão falar, né? E aí tu vai ficar esperando isso para fazer uma intervenção. A intervenção tem que ser precoce. Quanto mais precoce, mais bem sucedida vai ser lá na frente, né? Então, isso é uma coisa que, inclusive, as meninas trazem bastante informação nas redes sociais delas, e eu tenho tentado trazer na nossa, da clínica aqui também, dessa questão, no momento que for visualizado um atraso na criança, e não precisa ser só pelo pediatra, no momento que os pais já estão verificando isso, que corram atrás, né? Não fiquem esperando, cada um tem seu tempo. Vá atrás. Se não for nada, melhor, né? Mas quanto antes a gente puder fazer essa intervenção, lá na frente a gente vai ter um sucesso maior, né? Então, acho que essa luta das mães por essa questão da gente ter mais terapias, porque são terapias caras, né? Então, todo o tratamento do autismo, ele é baseado em terapias, ele não é baseado em medicação. A medicação, ela sempre acessória, como eu digo, é adjuvante, né? Ela vai nos auxiliar, mas ela não vai te dar, ela te traz melhoras em algumas coisas, mas no processo em si a gente precisa das terapias, né? Então, hoje até no mês, né, o governo apresentou um projeto bem legal. Vamos ver se sai do papel, que eu acho que esse é o nosso grande problema, né? Porque leis, enfim, tudo tem, mas sair do papel é que é difícil, né? De ter mais centros de atendimento para os autistas, né? E é isso que a gente precisa. A gente precisa não só de centros de atendimento, mas com bons terapeutas também, com terapeutas com formação para atender autista, porque não adianta tu teres só a formação naquela profissão, tu precisa ter uma especialização. Não é qualquer profissional que está habilitado para atender um autista, né? Eu acho que isso que a gente quer trazer para a população, quer trazer para o público, quanto que é importante da gente fazer esses diagnósticos precoces, né? E também de acabar com esse preconceito, das pessoas conhecerem um pouquinho melhor o que é o transtorno do espectro autista. Muitas mães que vêm no consultório, às vezes elas me pedem assim, tem uma carteirinha, tem alguma coisa que eu posso mostrar, porque o autismo não tem cara, né? Então, isso é difícil, às vezes, para as pessoas que estão olhando do lado de fora e que não têm o conhecimento sobre o transtorno, de entender essa criança, né? E eu acho que a gente trazer para o público esse conhecimento é muito importante. Como a Vivian falou, não é uma doença, é uma condição, Michele. É um transtorno que a gente diz, né? A questão de não ser uma doença é aquela questão assim, não é que tu vai passar de um para o outro, né? A maioria dos casos, eles são genéticos, né?
E a gente chama de transtorno quando tem um conjunto de sinais e sintomas, né? O que seria isso? Então, o primeiro sinal mais marcante é o atraso na fala, né? Então, no momento que tem um atraso na fala, a gente já tem que botar o gato no telhado, né? Não que toda criança que tem atraso na fala vai ser autista, mas aí a gente entra nas outras características, como a parte social. Cabe investigar, né? Exatamente. Então, assim, atraso na fala, aquela interação social que não tá legal, que a gente vê que não brinca com outras crianças, que tá se isolando mais, né? Uma criança que tu chama e não responde ao nome, né? E aí vem as outras questões, né? Movimentos repetitivos, que são as estereotipias, caminhar nas pontas dos pés, seletividade alimentar. Então, a gente tem uma série de sinais e sintomas que isso é o que a gente chama de um transtorno, né? Então, para tu teres um transtorno, tu tem que ter alguns desses sinais e sintomas presentes. Nem sempre tem todos, né? Mas tu tem que ter alguns ali que são chaves, né? Que hoje, no autismo principalmente, é essa questão da fala, a parte social e a questão de comportamentos repetitivos, né? Vivian, e o que você notava no assim, Josué? Desculpa. O que você notava no Josué, assim, que te levou a procurar um médico e que você acredita que seja importante os pais prestarem atenção? Pode continuar a fala da Michelle, que eu havia te interrompido. O que eu ia dizer é que o seguinte, o melhor que você pode fazer para o seu filho é intervir o mais precocemente possível, né? Como a doutora Michelle disse, existe ainda uma aura assim nos pais que eles pensam que o remédio é milagroso, sabe? Assim como na doença tu pega, toma um remédio, fica curado, o autismo tu vai conseguir um remédio, então eles vão desesperados aos médicos. Eu acho que a Michelle sente muito isso, né? E ela vai ter uma gotinha, uma poção mágica ali que vai curar, mas não é assim, né? No autismo, infelizmente, né, ou felizmente, né, nós temos que intervir com as terapias, né? E elas são caras, sim, mas elas são caras principalmente se você não usar as terapias adequadas. Elas vão se tornar mais caras ainda se você investir em coisas que não vão ter efeito nenhum. E nós sabemos que o que tem efeito são as terapias comportamentais, né? Que são as baseadas em evidências, que inclusive aumentam muito o QI, né? São uma das áreas que mais eleva é o QI da criança. Né, na terapia comportamental baseada em ABA, né? Infelizmente, existe também todo um preconceito em relação e uma má compreensão do que é a ABA, né? Então, existe aquela ideia de que a ABA robotiza. Se for mal aplicada, se tiver um mal profissional por trás, isso vai acontecer. Você pode explicar um pouquinho melhor o que é a ABA? A ABA é uma ciência. Tá? É uma ciência, ela é um contrário de método, né? Porque muitas pessoas pensam que a ABA é um método para ensinar autista, não tem nada a ver, né? A análise do comportamento ela é muito anterior e ela tem aplicação para qualquer ser humano que queira mudar algum tipo de comportamento. Tá? Então, Louvas, né, ele fez uma experiência usando os princípios da análise do comportamento em crianças autistas, né? E ele viu que usando esses princípios da análise do comportamento, né, que são criados por Skinner, né? Skinner é o criador da análise do comportamento aplicada, né? Ele percebeu que as crianças do grupo experimental e do grupo controle, né? As crianças que estavam nesse grupo experimental, elas tiveram aumento, ganhos em todas as áreas, em todos os domínios, né? Na comunicação receptiva, expressiva, no QI, né? Em todas as áreas. E a partir daí, a ABA começou a explodir como uma terapia adequada e se relacionar mais ao autismo, mas na verdade, né, a análise do comportamento ela serve para qualquer um de nós, né? Ela é usada, por exemplo, para fazer propaganda, para o governo, quando quer fazer algum tipo de modificação de comportamento na população, vai analisar a população e vai utilizar princípios da análise do comportamento para intervir ali.
né? Então, ela tem aplicação em vários setores, tá? O que eu ia falar agora? Perdi a linha do meu pensamento. Como mãe do Josué, quais foram os... Como mãe do Josué, quais foram os sintomas que te chamaram a atenção, assim, e que te levaram a procurar ajuda e que você acha importante os pais prestarem atenção nos seus filhos também? Isso. Então, o José está com 19 anos, então na época em que ele foi diagnosticado, né, se falava muito menos sobre autismo, né, e eu mesmo indo para a internet, assim, eu encontrei pouquíssima coisa, né, então intervenções mais adequadas, como a análise do comportamento, só lá em Porto Alegre, eu até tentei contato, mas não se conseguia, era uma coisa muito distante e muito cara também para usar na época, né? Então, eu, como mãe, fui a primeira pessoa e até eu fui insistente de que ele tinha alguma coisa diferente. Porque ninguém mais acreditava em mim, nem o pediatra, né, o pediatra foi dizendo que eu tinha que, vamos acompanhando, ele tá de fato um pouquinho atrasado e tal, e tal, e tal, e tal, né. Então, realmente, essa fala, assim, de que cada criança tem o seu tempo, isso é verdadeiro, cada criança tem o seu tempo, só que existe uma margem segura para esse tempo, né, que são os tais dos marcos do desenvolvimento, que a gente deve prestar atenção neles, né. Se a criança tiver começando a se distanciar muito desses marcos do desenvolvimento, tem que acender essa luzinha vermelha e tu tem que investigar, sabe? E não adianta te jogar para debaixo do tapete, sabe? O negócio é tu ir atrás. O melhor que tu tem a fazer é investigar logo e intervir logo. Digamos que, bom, ela não é autista, né, sabe? Não tem nenhum, ela estava realmente tendo só um atraso, daqui a pouquinho ela vai pegar o bonde e andar junto com as outras. Tudo bem, mas tu não perdeu tempo, sabe? Tu interviu logo, porque se o diagnóstico vier, tu já está no processo de tentar suprir aqueles déficits que ela tem, né? Então, o Josué, as primeiras questões que o Josué apresentou foi atraso motor, que a gente às vezes não vê elencado entre as questões, mas hoje em dia se tem falado mais sobre isso, né? Ele teve dificuldade para sentar, ele no carrinho ele pendia para o lado, assim, escorava esse lado assim do corpo no carrinho, na lateral do carrinho, sabe? E ele teve dificuldade para sentar, depois ele levou muito tempo para engatinhar, ele engatinhou só com 1 ano de idade, e depois só lá por 1 ano e 8 meses que ele veio a caminhar. Então, foram algumas das questões primeiras, e também ele começou a se mostrar muito brabo. E esse brabo, eu dizia assim, nossa, esse menino tem muita personalidade, ele parece que não entende o que eu digo, o que eu quero, né? Não entende as minhas propostas, né? Então, eu não conseguia trocar ele em cima do trocador, eu tive que começar a trocar ele em cima da cama, porque ele se fazia de tal forma furioso, assim, que ele ameaçava cair ali de cima, sabe? Então, a minha filha... né, usei o trocador para sempre com o Josué, eu tive problema de coluna, porque eu tinha que trocar ele em cima da cama, porque eu não tinha mais como segurar ele em cima do trocador, tal, era a birra que ele fazia ali em cima, né, e mesmo em cima da cama, né, então foi essa questão comportamental, o fato dele não dormir, ele não dormia e ele não dormiu até mais de 3 anos, quando ele foi diagnosticado, ainda levou um tempo para começar a entrar com medicação, tá? Aí, quando ele começou a entrar com algumas medicações, é que ele começou a conseguir dormir, e isso é até hoje. Porque se altera a rotina da família, por exemplo, e a gente sai, por exemplo, vai num restaurante, né? E daí tu altera a tua rotina e tu esquece de dar uma medicação de noite. Aí a gente vai dormir e ele não dorme. Ele começa a rolar na cama. Ele rola para lá, ele rola para cá. E daí a gente não demos o medicamento para ele. Aí tu dá o medicamento, questão de 20 minutos ele relaxa e dorme. Sabe? Então, assim, na questão até de medicamentos, né, uma das principais coisas que eu notei de diferente no Josué foi na questão do sono, que interferiu bastante, que
ajudou bastante nele, né? Então, ele reduziu nesse tempo, assim, o uso da medicação, né? Ele conseguiu reduzir bastante, né? Hoje em dia, a gente faz um pouco de intervenção comportamental nele, mas, infelizmente, não existem muitos profissionais nessa área ainda, tanto é que eu me lancei a estudar, né? A gente melhorou bastante a área comportamental nele nesses anos, né? Mas, assim, a medicação diminuiu, mas ele ainda necessita para dormir dessa medicação. Michele, a Vivian tinha falado anteriormente que o Josué tem de moderado, né, o grau, né? Eu gostaria que você explicasse justamente um pouquinho mais sobre isso, os graus e os níveis de autismo, se é assim a separação certa, porque ela falou que no início achavam que era Asperger e que no fim não se confirmou, né? Na verdade, assim, antigamente, não tão antigamente, tinha uma classificação que era leve, moderado e severo, tá? O grave, enfim. Hoje a gente classifica grau 1, 2 e 3, que é a mesma coisa, tá? O grau 1 seria o leve, o grau 2 o moderado e o 3 o severo. Tá? Então, tudo vai depender de quanto que o paciente depende de outras pessoas para fazer as suas atividades, tá? Da questão da fala também. Né? Então, assim, aqueles pacientes que são mais leves, normalmente eles têm um atraso na fala, mas eles conseguem adquirir a fala, né? Então, claro que tem que ver que fala que é essa, porque às vezes é uma fala que não é social, né? Então, assim, eles falam, mas não conseguem falar um diálogo, né? Exatamente. Então, tem isso também que a gente avalia, né? Não basta só falar, né? Tem essa questão que a Vivian falou agora da ecolalia. Então, é uma fala funcional, né? Se ele consegue dialogar, se ele consegue se relacionar com as outras pessoas com esta fala, né? O moderado, ele pode sim ter a questão da fala, mas normalmente é essa fala, então, que não seria funcional. E o severo, normalmente, ele não apresenta a fala. Tá? O severo, ele normalmente vai ter outras questões, não só da questão da fala, uma dependência maior. A Vivian mesmo falou da questão da parte motora. Alguns pacientes têm alteração motora, sim, né? Questões de motricidade. Alguns não conseguem nem se alimentar sozinhos, se vestir sozinhos, ir no banheiro. Alguns pacientes são dependentes de fraldas, né? E às vezes é para o resto da vida. Então, tudo isso a gente avalia para poder tu estabelecer esse grau, né? Como que o paciente, o quanto que ele é dependente de outras pessoas ou não. O nível 3 no DSM é classificado como necessitando de ajuda substancial, né? É essa palavra que usa, né? Isso. Se não me engano, né? Eu tenho aqui uma separação aqui, gostaria que vocês comentassem se ela é válida ainda, em síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno autista e transtorno desintegrativo da infância. Se ele ainda é usado atualmente. Esse transtorno invasivo é o mesmo que o TGD, né? O transtorno global do desenvolvimento, só que numa tradução portuguesa, né? É que, na verdade, isso aí são adequações, né? À medida que vai passando os anos, quando se faz o DSM, é um conjunto de profissionais, enfim, que vão estabelecer esses critérios de diagnóstico que é para auxiliar a gente que está aqui desse lado, né? Então, são os estudiosos, né? Vários profissionais da área que vão lá, fazem... né, se reúnem e estabelecem, então, esses critérios para a gente fazer os diagnósticos, né? Então, o DSM, ele veio mudando, né? Então, essa nomenclatura, na verdade, assim, tem uma proposta de mudança mais para frente, que vai ser tudo transtorno do espectro autista. Sim, o CID, né? O CID-11, né? Que já vai ser publicado agora, né? Vai ser publicado. Então, essa questão da separação do Asperger, dos outros transtornos, eu ainda uso no consultório mais para poder explicar para os pais. De forma mais didática, né?
Exatamente, e às vezes, assim, quando a gente diz que é autismo, e muito por essa questão da falta de informação, ainda assusta bastante. Então, às vezes, tu dizer um diagnóstico, é um Asperger, né? Até a Vivian, né, contou que o Josué recebeu esse diagnóstico, e às vezes alguns colegas acho que até fazem isso num modo de tentar estabelecer um vínculo futuro para poder te dar um diagnóstico talvez mais para frente de que não é, né? E o Asperger é o quê? O Asperger é mais leve, né? Então, às vezes acontece cognição preservada e fluência verbal, né? Às vezes passa apenas como um cara esquisito na sociedade. Exatamente. O Asperger, ele ficaria um grau muito mais leve, né, do autismo. Não entraria nem nesse grau 1, ele é bem mais leve. Isso. Né? Então, às vezes, acaba tendo crianças que depois, com o tempo, a gente vê que não é, né? Então, acaba acontecendo um pouco disso. Mas como eu disse, assim, eu uso muito mais por didática mesmo, porque na parte, se for pegar na parte da teoria mesmo, esses diagnósticos eles vão cair todos, né? E vai se tornar tudo transtorno do espectro autista. E a questão das altas habilidades? Também se enquadra dentro do transtorno do espectro autista? Não. Na verdade, assim, o Asperger, tá? Ele pode ter... normalmente são crianças que têm uma inteligência acima da média, tá? Mas nem todo paciente que tem altas habilidades, ele vai ter sintomas de autismo. Né? Ele pode ter só altas habilidades, que é uma inteligência acima da média, e não ter a questão social, que é onde entra o Asperger, né? Sim. Eles são diagnósticos diferentes. Eu não sei se... eu não entendo muito de altas habilidades em si, né? Mas eu não sei se talvez ela não quis se referir à questão dos savants, né? Que são aquelas ilhas de habilidade, né? Que às vezes pode acontecer até de autistas severos ter só uma ilha de habilidades, né? Sim, que nem aqueles que decoram uma lista, um livro inteiro, né? O antigo Rayman, né? Do Dustin Hoffman, né? Que é aquela ilha de habilidade. Ele não consegue se vestir, mas ele tem uma memória fotográfica, né? Então, tem uma habilidade num determinado ponto, ou às vezes são gênios matemáticos, né? Ele não consegue se alimentar sozinho, organizar a vida, né? Aquela função executiva dele é zero, é nula, né? Mas ele consegue fazer de cabeça cálculos assim... astronômicos, né? Então, não sei se seria, talvez, nesse sentido a pergunta, né, dos savants, né? Isso, aí obrigada, Vivian. Pode ser até um caso de um autismo severo, né, que pode ter essa questão aí, né? E às vezes até muita gente pensa assim, é autista, eles são muito inteligentes, né? Tem gente muita gente que fala isso, né, Michele? Nossa, eles são muito inteligentes, né? Então também é uma confusão que se faz, porque eu não sei exatamente, mas eu acho que em torno de 70% dos autistas apresentam DI, né? Também deficiência intelectual, na verdade, né? Então, e alguns dos que são super inteligentes apresentam essas ilhas de habilidade, seja no desenho, né? Que tem autistas, às vezes, que a gente vê na internet lá, ele olha uma cidade e faz o mapa dela inteiro, né? Outro lá decora livros, né? Recita poemas, sei lá, coisas astronômicas, assim, muito loucas, né? Mas são áreas... que o altas habilidades, ele seria altas habilidades, digamos assim, em todas as áreas, né? Isso. Então, o que a Vivian está falando é que são pessoas que têm alguns pontos específicos, né? Então, essa questão até de artes a gente vê, né? Que tem bastante autista que tem se destacado, né? É bem isso, são áreas em que aquela pessoa vai ter um destaque, mas que não quer dizer que no resto, realmente na parte social, ela vai ter essa habilidade, que o altas habilidades teria, né? Então, são diagnósticos diferentes, né? Gurias, eu tenho um outro estudo aqui, que é do Centro de Controle e Prevenção de Doenças,
do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que aponta como o autismo vem aumentando, né? Em 2004, o número divulgado era de uma pessoa em 166, em 2012, uma para cada 88, depois em 2018, uma para cada 59 e agora em 2020, no último, uma para cada 54. Esses dados também é uma realidade brasileira. E por quais motivos vocês acreditam que está subindo, então, essa quantidade de autistas? Bom, assim, existia, creio eu, uma teoria que o índice estava aumentando porque a gente estava tendo mais conhecimento. Eu não acho que isso está totalmente errado, e eu concordo parcialmente, tá? Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? A gente já sabe que o autismo ele tem uma origem genética, tá? Então, o que a gente tem visto de diferente hoje no nosso dia a dia? Tudo, né? A nossa alimentação é diferente da dos nossos pais, o nosso dia a dia é diferente, né? O corre-corre do dia a dia é diferente. A gente se preocupa muito em estudar, em se formar, e depois a gente pensa em ter filhos. Então, a gente vê as mães sendo mães mais tarde. Também, né? Tem uma associação aí, né? Exatamente. Então, eu acredito muito que tem muito do nosso ambiente envolvido, tá? Que não é só a gente estar tendo mais conhecimento e saber diagnosticar mais. Tem isso também, mas para mim não é só isso. Eu acredito muito nessa questão ambiental, que está muito diferente, que a gente tem visto, sim, cada vez mais casos de autistas, sim. E eu digo para você assim, eu tenho consultório há 9 anos. Quando eu comecei o consultório, não tinha tanto autismo. Hoje em dia, assim, se eu pegar em um mês, se eu atender, eu não tenho nem ideia de quantos que eu atendo de primeira consulta, assim, mas digamos que se forem 10, pode ter certeza que metade é. Então, assim, tá muito diferente do que era antes, né? A gente tem realmente recebido mais pacientes e eu sei que a gente aprendeu muito mais, que a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais formação, mas não é só isso. Tem questões ambientais e genéticas aí no meio. Mas não é nada que a mãe tenha feito durante a gestação, por exemplo, porque as mães às vezes ficam se culpando, né, por alguma coisa que tenha feito, mas não está diretamente relacionado. É que existe a questão do ambiente uterino que tem uns 3% aí relacionado ao ambiente uterino. Por exemplo, a ingestão de ácido valproico está diretamente relacionada ao autismo. Tá? E outras questões, como, por exemplo, infecções do útero, são investigadas algumas outras questões também relacionadas. Tá? Não são questões que a mãe quis, desejou, né? São involuntárias, digamos assim. Mas existe essa questão do ambiente intrauterino que sim, né? Ele também tem 3% aí que são causadores de autismo relacionados. E assim como a Michelle, eu também acredito, né, que são múltiplos fatores que estão assim multiplicando, né, esses casos de autismo que surgem, né? Muito porque aumentou bastante o número de diagnósticos, né? As pessoas têm procurado mais, ele está mais na mídia, o autismo, né? Então, menos pessoas também procuram esconder o diagnóstico, embora ainda exista muita gente que procura esconder, né? Mas também tem essas questões, né? Por exemplo, as chances são maiores, né? Na questão genética, quando há adiamento da gravidez, né? Então, essa gravidez mais tardia aí influencia também. A gente sabe que existe na genética a perda de material genético, da qualidade do material, né? Então, tudo isso somado aí vai, né? A doutora falou mesmo, nós nos modificamos muito, né? Com alimentação, com tudo mais, né? Então, eu acho que todos esses fatores aí vêm somar nessa multiplicação dos diagnósticos aí. E por que os meninos costumam ser mais acometidos? Se para cada uma menina, né, com um transtorno, há 4 meninos. Por que a incidência no sexo masculino é maior? Se tem alguma conclusão sobre isso?
é ainda relacionada com essa questão genética, né? A menina, a questão dela receber a carga do pai e da mãe, ela consegue, digamos assim, como é que eu vou explicar? A teoria do copo? Isso, a teoria do copo maior? Ela consegue, digamos assim, conviver melhor com mutações do que o menino. Tá? E só pela questão realmente da menina ter os 2x, né? E o menino ser só um, tá? A questão de ser menino, eles conseguem conviver pior com o número de mutações, tá? Então, à medida que tem, tu pode ter assim, ó, um menino e uma menina da mesma mãe, do mesmo pai, e inclusive até gêmeos, e daqui a pouco o menino vai ser autista e a menina não. Pela questão dessa teoria do copo, que a menina ela consegue lidar melhor com essas mutações do que os meninos. Assim, imaginariamente, tu imagina que a menina ela tem um copo maior e o menino é um copo menor, pela genética, né? O menino recebe uma carga de mutações genéticas e a menina recebe a mesma carga de mutações, certo? Então, o menino, eu falei, o menino tem o copo menor, né? E a menina o copo maior. Então, na menina, essas mutações elas vão estar ali, mas ela não vai aparecer aquelas características do autismo, ela vai comportar aquelas mutações. Já o menino vai transbordar o corpo dele, né? E as mutações vão aparecer todas aquelas características do autismo no menino. Né? Então, é uma questão realmente genética que explica isso tudo, né? Outra questão, agora nós estamos vivendo uma pandemia desde 2020, eu gostaria de saber se esse fator ele tem trazido mais dificuldades, né, tanto para o diagnóstico quanto para as famílias. Por exemplo, a Vivian, a gente já fez um Vitalidade quando conversamos com a Associação de Pais e Amigos do Autista, né, a AMA, e o Josué fazia o judô inclusivo. Né? Se tem dificultado a pandemia nesse sentido em relação a determinadas terapias, também dificultado ao acesso aos especialistas, e se as terapias virtuais elas têm conseguido atingir um número bom assim, de pessoas, mas não outros que precisariam mesmo de uma assistência mais individualizada e pessoalmente. Na verdade, assim, acho que a questão do diagnóstico de atrasar pela questão da pandemia é mais pelo medo que os pais têm de trazer no consultório, né? Mas a parte das terapias, sim, a gente teve muito mais no início do que agora. Claro que agora com essa questão da bandeira preta também ficou um pouco prejudicado, mas lá no início muitos profissionais deixaram de atender, até porque a maioria dos autistas não consegue usar máscara, eles não toleram pela questão sensorial, né? Então, eles não conseguem ficar de máscara. Alguns até sim, mas é uma minoria. Então, teve muitos profissionais que não estavam fazendo atendimento dessas crianças se elas não usassem máscara. Então, né? A grande maioria não consegue usar. Como é que vai fazer o atendimento? Né? Mas isso depois, à medida que foi passando a pandemia, acho que as pessoas foram se habituando e conseguindo conviver com ela, isso mudou um pouco, né? E a questão de ser virtual é muito complicada, né? Uma criança que não tem autismo, tu deixar na frente da tela já é difícil. Imagina uma criança com autismo que talvez ela nem vai entender o que está acontecendo ali, né? Então, assim, as terapias virtuais, se a criança conseguir responder, ótimo, mas também a gente vê que não é uma coisa habitual, assim, a maioria não consegue tolerar, né? Então, a gente teve muitas perdas, sim, com essa pandemia, até com a questão escolar também, né? Quando a criança apresenta um atraso na fala, uma das primeiras coisas que a gente pede é colocar na escola, pela parte da socialização também. Então, no momento que tu perde a escola, tu também perde uma terapia também, né? Porque a escola faz parte disso, né?
Então, realmente, a pandemia nos atrapalhou bastante, as crianças pioraram bastante o comportamento, né? A gente acabou tendo que intervir com mais uso de medicação. Então, acho que a pandemia, nesse sentido, nos atrapalhou bastante. Eu reforço a fala da Michelle só, assim, nós aqui em casa, por exemplo, o que aconteceu, né, é que eu mesma comecei a intervir mais diretamente com o Josué, justamente por eu também estar terminando a minha pós-graduação, comecei a colocar em prática os meus novos conhecimentos, digamos assim, né, e virtualmente, né, a gente continuou com o judô, tá? Durante o ano passado inteiro a gente conseguiu manter. Esse ano o pessoal não se sentiu seguro para voltar presencialmente, e aí o grupo, assim, virtualmente também não se formou, tá? E o que a gente ouve, assim, dos pais, né? Os autistas, assim, que menos severos, né? Os autistas de grau 2, 1, né? Eles conseguem ainda fazer alguma coisa virtualmente. Agora, os autistas que têm mais problemas comportamentais, que têm menos compreensão, assim, não conseguem realmente interagir, ficar na frente da tela do computador e fazer alguma terapia virtual, assim, né? Então, as perdas são maiores justamente talvez para os que mais necessitariam, né, de terapias e intervenções, né? Então, mas o que a gente vê também é que nesse meio tempo o pessoal foi meio que dando conta de que, bom, tá demorando muito, nós vamos ter que aprender a conviver e vamos ter que desintocar de alguma forma, né? Com todo cuidado. Então, a maioria, né, não é todos, né, mas a maioria está levando, pelo menos em algumas, retomando aos poucos algumas terapias, né, presencialmente, né, porque é uma perda. A gente sabe, assim, ó, eu tenho algum conhecimento para intervir com o meu filho, né, mas tem gente que realmente não consegue fazer essa intervenção em casa, né, então é uma perda, assim, porque nós não temos um minuto para perder muitas vezes com nossos filhos, né, imagina um ano, né, de atrasos em terapias, né, bem complicado. Gurias. Inclusive, quando veio a pandemia, né, a gente viu que teve essa explosão das máscaras, né, inclusive máscaras adaptadas para as crianças. E uma coisa muito interessante que hoje tem aquelas máscaras que são transparentes, Isso. Né? Porque a gente precisa disso também, a questão de estar com o rosto, de tu não conseguir ver, apesar da gente fazer bastante contato visual, mas de tu não ver o sorriso, de tu não ver a movimentação da boca, principalmente para as fonos, né? Então, isso atrapalhou muito. Quando vieram essas máscaras novas e transparentes, assim, isso acho que facilitou bastante também a progressão das terapias, né? Porque realmente é uma mudança e tem muita criança que não... É difícil para eles nos verem assim, né? De máscara, é complicado, né? As crianças que são menores, elas desconhecem esse mundo sem a máscara, né? Mas as outras crianças que são maiores, para elas, essa nova adaptação ainda é muito difícil, né? Então é bastante complicado ter que trabalhar com uma criança e tu não poder te mostrar, né? Então essas pequenas adaptações que foram surgindo à medida que a pandemia se manteve foram muito importantes, né? Porque a gente realmente não pode perder tempo. A intervenção, ela já é chamada de precoce por um motivo. Tem que ser o mais rápido possível, né? Que é para a gente poder ter um retorno lá no final. Então, esse um ano de pandemia nos prejudicou bastante, com certeza. E eu não sei quanto a ti, Michele, mas eu ouvi ali no grupo da faculdade os profissionais falando que no consultório eles estão recebendo as crianças assim com bastante problemas, bastante fobias, e que está bem complicado esse retorno, assim, psicólogas, né, que interagem ali no grupo, e TOs, enfim, né, e que está bem complicado, assim, fobias inexplicáveis, né, que então se somam já
aquelas outras coisas do tratamento inicial que as crianças precisavam, né? Então, vai ter um pós-pandemia aí bem complicado. Bem complicado. Tem um estudo, eu não vou me lembrar agora que a gente lê tanta coisa, mas que tem uma perspectiva de falta de psiquiatras, né? Então, é complicado, porque a gente que é adulto, que sabe, tenta, pelo menos, lidar, já é difícil, imagina para uma criança, né? Então, a gente realmente, assim, tem aparecido no consultório crianças que não tinham alteração nenhuma, com alterações, tanto desde, assim, de depressão, ansiedade, agressividade, então, e fobias mesmo, assim, tá bem complicado. E eu também acredito que a gente vai ter uns próximos anos aí de pós-pandemia bem difíceis. Gurias, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Esse assunto é complexo, tem muita coisa para ser conversado, abordado e trazido à luz, né? Porque ainda tem muitas... temos que desmistificar muitas coisas, né? Eu gostaria de perguntar assim, se tem alguma lei, alguma iniciativa que facilite a vida, por exemplo, da família e da criança que é autista e que você gostaria de trazer ao conhecimento da sociedade. No caso, dependendo do município, ou no caso, funcionários públicos que são estaduais, né, eles têm a redução de carga horária, né, não só para o autista, mas para outras questões de crianças com necessidades especiais, né? Isso ajuda bastante as famílias a atenderem as terapias múltiplas que essas crianças necessitam, né? Isso é bem importante. Pena que não é uma coisa uniforme. Cada município faz a sua legislação, alguns dão até 50% de redução na carga horária, mas tem outros municípios que a gente ouve falando em uma hora por turno, que é insuficiente, porque mal dá tempo de pegar a criança num lugar e transportar para outro, você imagina, né? E os pais que suportam essa carga horária daí, de trabalho e mais, muitas mães, na verdade, deixam de trabalhar, um dos pais, pelo menos, deixa de trabalhar para atender as terapias dos filhos, né? Então, foi a lei que eu me lembrei no momento, né? Mas beneficia principalmente os funcionários públicos, né? Tem a nova da pandemia também, né? Que os autistas, até para essa questão que eu estava falando, dessa alteração sensorial, eles não são obrigados a usar máscara, né? Então, que facilitou um pouco essa parte das terapias, inclusive, que eu já tive que fazer alguns laudos, assim, para pacientes que, por exemplo, precisavam voar de avião, né? A questão do voo também tem alguns benefícios, né? Tem alguns descontos, e a gente tem a questão da escola, né? Do acompanhamento escolar diferenciado também, que existe essa lei, e a gente vê muita dificuldade, às vezes, ser cumprida, né? A questão da inclusão na escola ainda é um assunto difícil, assim, que a gente... Mas é importante que seja realizada essa inclusão. É importante que seja realizada essa inclusão. Muitíssimo importante. Mas esse assunto dá todo um programa. Exatamente. Mas é lei, né? É uma lei, eles têm direito, tá? E a adaptação curricular e a ter uma professora auxiliar, mas, assim, na prática é muito complicado, né? Então, assim, as leis estão aí, mas eu digo, no papel é muito bonitinho, mas na prática o que a gente vê é outra coisa, né? Então, realmente, assim, é bem complicado. Assim, tem também a lei que beneficia o atendimento, porque desde a lei Berenice Piana, o autista está enquadrado dentro da lei que beneficia a todas os deficientes, tá? Então, o autista, aqui em Novo Hamburgo, nós conseguimos que se coloque o símbolo do laço do autista em todos os lugares públicos e privados, né? Então, o autista tem atendimento prioritário, porque ele tem esse problema comportamental de não conseguir, muitas vezes, aguardar, esperar por muito tempo.
Tá? Então, tem essa lei que beneficia o autista, e também em parques, em lugares de lazer. Eu como mãe, nós como família, temos conseguido sempre a gratuidade. E essa lei é o seguinte, é 50% para o autista e 50% para um dos acompanhantes do autista, o que, na verdade, dá um ingresso, né, de entrada em parques, e a grande maioria dos lugares, na verdade, eu acho que um lugar só, até hoje, nos negou esse benefício, né, de acesso com essa gratuidade de ingresso. Então, a gente já foi a vários parques e locais assim, onde a gente foi beneficiado com esse acesso gratuito, né? Gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem final, então, tanto para as famílias, né, que têm um autista dentro de casa, como também para a comunidade, a importância, né, delas acolherem bem tanto as crianças quanto os familiares. Quer que eu fale primeiro? Primeiro eu queria agradecer então o convite, tá? Fiquei muito feliz de estar aqui, de poder trazer um pouquinho de informação. Eu tenho no Instagram e no Facebook a página da clínica, né? Que é @clínica Neuromais. Tem bastante coisa lá, tá? Tem bastante coisa que a gente tem trazido, e esse mês eu tentei trazer bastante coisa sobre o autismo, por ser esse, né? Não é só o dia 2 de abril, né? A gente trata o mês de abril como o mês especial para a gente poder trazer informação para a população. Então, assim, o que eu queria deixar de recado, que é uma coisa que eu tenho, assim, tentado frisar bastante, tem internet, a gente tem na carteirinha de vacina todos os marcos do desenvolvimento, tem uma escala que se chama MChat, que vem na carteirinha de vacina, que é para ser obrigatório, isso é uma lei também, a partir dos 18 meses, que os pediatras comecem a fazer com seus pacientes, tá, para detecção precoce. A detecção precoce é muito importante, o diagnóstico precoce é muito importante para intervenção precoce. Tá? Então, eu acho que esse é o recado que eu quero deixar aqui. No momento que as pessoas verem que seus filhos têm alguma coisa de diferente, vão atrás. Se não for nada depois, melhor, né? Mas e se for alguma coisa, a gente pode fazer uma intervenção e lá na frente a gente ter resultados muito bons, bem melhores do que se não tivesse feito nada e tivesse ficado esperando vir o seu tempo. Tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar, assim, não deixem a pandemia atrapalhar isso, vão atrás, tá? Porque é muito importante o desenvolvimento, a gente intervir num cérebro de uma criança menor, né? No momento que tu consegue fazer essa intervenção precoce, as respostas são melhores. Esse é o meu recado. Vivian? Eu também me despeço, então, agradecendo essa oportunidade. Eu acho que falando mais sobre esse assunto, dando às pessoas essa oportunidade, né, de conhecerem mais a respeito do autismo, da nossa realidade também como mães, né, a gente pode conscientizar as pessoas para desmistificar algumas ideias errôneas que até hoje persistem na sociedade sobre o autista, ter uma melhor compreensão daquela família, né? Que aquela criança, muitas vezes, ela não é mal educada, né? Que ela tem um transtorno ali do neurodesenvolvimento, que aquela família, muitas vezes, está lutando, né, diariamente para conseguir terapias, para conseguir muitas vezes sobreviver também, né? Porque muitos pais são obrigados a deixar a sua profissão, né, para lidar com aquele transtorno que surgiu na sua família ali. E a gente tendo essa oportunidade, assim, de conversar sobre isso, né? A gente está levando isso para o público, para a comunidade. A gente agradece muito que isso possa chegar às famílias, a outras famílias, né? E esclarecer um pouquinho mais esse nosso lado, assim, da nossa vivência diária com tudo isso, né? Gurias, então, muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa Vitalidade, trazendo mais esclarecimentos sobre, né, o transtorno do espectro autista.
Termina mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net. Nosso bate-papo hoje foi sobre o transtorno do espectro autista. Conversamos com a psicopedagoga Vivian Machado e com a neurologista infantil Michele São Pedro Ramos. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claro Net, e essas e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.